nenhum outro egípcio dos mortos. A múmia é inteligente? A múmia, ela é feiticeiro, ela é super inteligente e tal. Aí não, e os zumbis, eles são acerebrados. É que a crítica do zumbi é que, tipo, o American Way do capitalismo, cada um pensa por si mesmo. E no comunismo todo mundo pensa igual. Entendi. Então tem uma crítica velada aí na Guerra Fria, né? Por isso que eles pegam isso com força. Aí, década de 90, você tem muita coisa de alienígena. Você começa com aquela... Putz, é verdade. Que era a época daqueles filmes catástrofe. Então, o final do mundo, que ia ter em 2000, ia ter o Big Bug do milênio. Então, você tem vários filmes apocalípticos, né, que destrói a Terra, meteoro, todo o filme de terror assim. Maremoto. E aí, logo depois dos anos 2000 até 2010, são os filmes de terror mais violentos que tem. Porque depois que teve o 2001, né, que teve a queda das Torres Gêmeas, e aí depois você teve a invasão, o Afeganistão, e aí você teve aquele escândalo dado em Guantánamo e tal, aí fala assim, pô, o público tá vendo coisas muito violentas, e aí eles refazem todos os filmes clássicos. Então é aquela época que tem o Evil Dead que relançavam, aí o Massacre da Serra Elétrica, tem serial killer também. Década de 90, Silêncio dos Inocentes. Começa a aparecer. Você tem muito canibal, muito serial killer, muito o Seven também. O Seven é muito legal porque o Seven trabalha com a ideia dos 7 pecados capitais, verdade, né? E de 2001 até 2010 você tem os filmes de terror violentaço. Então, tipo de arrancando pele, arrancando sangue, esfregando no ralador. Chocar, né? Porque aí é um filme do choque, tanto, né? Porque não tem mais tanto aspecto de... um fantasminha não é nada. Você tá vendo guerra televisionada, você tá vendo gente morrer ali. Se o cara tá vendo a bomba cair, os pedaços do cara na televisão. Então eles precisam refazer o gênero do terror inteiro pra chocar essa nova audiência. Então são os piores ou melhores, né? Depende de quem gosta. São os filmes de terror mais violentos. Então todas as refilmagens dessa época... O Massacre da Serra Elétrica, o Evil Dead era comédia. Né? E é sensacional. O antigão do Sam Raimi, ele tem uma pegada assim, meio de comédia. O Evil Dead da refilmagem, ele é ultra violento. Né? O original tem várias cenas que você morre de dar risada, porque o protagonista ele é meio burrão, ele tem que decorar um texto lá pra invocar lá, e se ele errar o texto, vai dar um ruim, e ele chega na hora e ele começa, não, mas eu falei certo. Então, tipo, é uma grande comédia, é uma grande sátira, mas aí depois a coisa começa a ficar séria. Só que chega uma hora que também que a galera começa a dar uma cansada disso, né? Você começa a pegar uns cineastas ali, começam a fugir, que vai ser o caso, por exemplo, do Hereditário. Aí entre Hereditário, Midsommar, que é o A24, principalmente. A Bruxa. Aí, claro, tem a Bruxa de Blair, que foi um marco ali do cinema, que os caras gastaram 3 choquitos e 2 amendoim. 2 amendoim, uma garrafa de Coca-Cola. Eram fitas perdidas. Início da internet. Os caras estavam na hora certa, no ponto certo. É o filme mais lucrativo da história do cinema. Pois é. Quanto custou e quanto faturou. Quanto custou e em cima de quantos caras ganharam, né? E ele criou todo um gênero novo, que é o gênero do filmado com a câmera da mão. E aí você reinventa tudo. O Poltergeist volta no Entidade Paranormal, que também tem uma Atividade Paranormal, que é uma franquia gigante. E aí você tem vários outros. Tem o de zumbi, que tem aquele Hack, que é muito bom, que também é... Mas tem o Walking Dead, que já é uma releitura também. Os fantasmas orientais entrando nessa época. Pois é. Que o fantasma oriental é muito diferente do daqui. Que é a ideia dele? Eles são demônios doentes e deformados. Tipo, não é uma pessoa que morreu. Porque a gente tem aqui, o fantasma é um sofredor, né? E a gente tem muito desse conceito aqui do brasileiro, que quem é o sofredor? Você tem os escravizados. Então na Umbanda, na Quimbanda, você tem muito assim, o escravo é um escravizado que ele foi torturado e morto. Então você tem aqui Negrido Pastoreiro, o Curupira, as nossas lendas, o Saci, as fantasmas, as aparições brasileiras são muito de pessoas que foram ali chicoteadas, mortas de fome, etc. Ou que dormiu com o padre, etc. No Oriente a coisa é muito mais barra pesada, porque as torturas que os japoneses e os chineses faziam nos prisioneiros de guerra é um negócio que a ocidental nem sonha. Então a gente te fala assim, os nazistas e tal, mas você pega o que os japoneses fizeram em Nanquim, ou o que os chineses faziam com capturados de guerra. As histórias são... A coisa era muito... Eles faziam competição de tipo amarrar 2 caras e ver quem cortava mais o cara vivo. Então os fantasmas da tradição oriental, eles são muito mais deformados, eles não são mais humanos. Então você tem toda essa ideia nova dos kami que volta no cinema, na cultura pop, naquela leva de filmes japoneses que eles fizeram aquele, tipo, The Ring,
O Grito. Aí tem uma série de filmes japoneses. E você olha, os filmes japoneses são de embrulhar o estômago. Eles são muito pesados e muito... muito aversivos, assim, né? Eles são bem complicados. E isso que o japonês tem... Que a cultura de fantasma de lá do... Se tem medo de ver filme americano de fantasma, não veja os orientais. Né? Cara, mas eles têm... mas isso tem um ponto positivo, cara, porque eles conseguiram ir além dessa coisa... o fantasma é uma pessoa que morreu, não sei o que, não. É tipo um demônio. Quando você pega os mangás e os animes... Cara, aí os caras enfiam o ocultismo até dizer chega, cara. Você pega vários deles, quase todos deles, tem alguma coisa. Terror lá de mangá? Esse o que tem os espirais. Os espirais. É bem cara, louco. Vou ver ele aqui. é tipo um Lovecraft oriental. Cara, você tem O Fullmetal terror Alchemist. cósmico dele é o... Ai, caramba. Eu gosto Eu não lembro o nome dele também. O Digital Espiral. Uzumaki. Uzumaki, boa. Você acha aí, boa. cara? Uzumaki é o Lovecraft japonês. muito legal. E aí esses caras, eles quando você pega animes que vieram pro ocidente, que a gente conheceu, Fullmetal Alchemist, Death Note, tem um outro, eu não lembro o nome, achei Jujutsu Kaisen. Também, aquilo lá é assim, é o ocultismo do começo até o final. Então você tá vendo ali alquimia, você tá vendo exorcismo, você tá vendo lidar com esses demônios, 4 elementos. Anjo, demônio. Tudo, cara, tudo que você puder imaginar. E tem alguns deles, assim, que o cara não se contentou só de trabalhar com uma coisa. Eu vou fazer... esse é muito bom. Eu não vou fazer só alquimia. Eu vou trazer tudo que eu puder trazer aqui. Junji Ito é o nome do cara. Junji Ito. Tá ali, ó, Junji Ito. Cara, muito bom. Eu tenho aí uma coleção deles, do Pipoca e Nanquim, muito boa. E aí vamos falar dos ingleses, né? Da Magia do Caos, do Grant Morrison, do Alan Moore, né? Exatamente. Alan Moore Quem são começa... esses caras aí? Então vamos lá, eles são quadrinistas, que nos quadrinhos sempre teve ocultismo.